Boa noite, igreja. Você está feliz? Quem está do teu lado está feliz? Se ele não está, vai ficar agora, quer ver? Eu tenho uma palavra mágica para ele. Olha para ele ou olha para ela e diga assim: a impressão minha ou você está muito mais magro? Você viu a alegria? É quase um avivamento. No meio das mulheres, então, é um avivamento total. Glória a Jesus. Gente, estou muito feliz. Obrigado mais uma vez, pastor Gilson, pastor Leno, pastores desta casa. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite de estar com vocês, né? Aqui mais um momento, ministrando na Conferência da Família. Tivemos ano passado, agora esse ano novamente, e esse ano nós trouxemos um ajudante, meu filho Davi, o mais novinho, está conosco. Fique em pé, Davi, por gentileza. Davizinho é o que mora conosco hoje, porque nós temos 3 filhos, né? Mas o mais velho já é casado, já seguiu seu caminho. E que é o Murilo, o mais velho. O do meio, que é o Danilo, está morando nos Estados Unidos. Ele faz uma universidade, ele está estudando lá na Oral Roberts. Ele já está no Brasil com a equipe da universidade. Eles vieram fazer missão agora no Brasil. Eles estão na Amazônia. E depois, quando terminar o período de missão dele agora, que é o mês que vem, aí ele vai passar 2 meses em casa conosco, né, de férias. Mamãe está morrendo de saudade, mamãe e papai morrendo de saudade. E depois ele retorna, porque tem mais 3 anos ainda de universidade lá em Oklahoma. E o Davizinho, que mora conosco, estuda num colégio da Polícia Militar. Ele tem que bater continência todo dia. E é muito engraçado, porque quando ele entrou no colégio da Polícia Militar, ele não tinha ideia o que era o colégio da Polícia Militar. Porque nós sabíamos, né, da questão do estudo, questão da educação, da disciplina e tudo mais. Então conseguimos, né, ali, e a gente correu atrás daquela situação toda, porque não é fácil para entrar, e ele conseguiu entrar na escola, mas ele achou que era só uma mudança de escola. Quando ele entrou na escola da Polícia Militar, e aí nos primeiros dias, na primeira semana ali, né, cheio de regras, né, assim, porque tem toda uma formalidade dentro do colégio, porque é da Polícia Militar. E aí eu lembro que passados uns dias ele chegou em casa e o menino estava quase meio depressivo já nos primeiros dias de aula. E ele falou: pai, se eu soubesse que era tão difícil, eu não tinha feito esforço para passar não. É muito difícil, você vai aguentar, filho, você vai aguentar. Mas o mais engraçado era, eu não sei, quantos militares, tem militares aqui? Levanta a mão. Quantos militares? Sabe muito bem o que eu estou falando. Era muito engraçado, porque daí ele chegava os primeiros dias de aula e sempre trazia lá os... memorando, como que é o nome da... memorando, que é uma advertência, né? Os primeiros dias de aula dele ali, principalmente o primeiro mês, os primeiros meses era quase sempre uma advertência para assinar. A gente ia olhar qual que era a advertência. A advertência é porque ele passava e falava assim: e aí, tio? Eu falei: Davi, pai, eu passei pelo coronel e falei: ei, tio? E aí? Que não é tio, cara, tem que passar. E a continência. E agora? E essa aqui, Davi? O professor me chamou a atenção. Eu falei: desculpa aí, foi mal. Foi mal. Não tem foi mal no colégio da Polícia Militar. Sim, senhor, entendi. Não vou fazer mais isso, né? E era até engraçado lá os memorandos dele. Mas agora ele já passou esse tempo. Até perguntei esses dias: e aí, filho? Vamos continuar no colégio da Polícia Militar? Não, vamos. Agora eu já tô dentro agora, tal. E aí tá todo galo já, né? E para nós é uma alegria poder viajar em família também. Obrigado por esse momento, obrigado sempre pela acolhida de vocês. Vocês são muito maravilhosos. Estamos acompanhando, né, a pastora Vastino, na questão da enfermidade dela. Oramos, né, estamos ainda orando e crendo numa recuperação completa para a glória de Jesus. Amém? E é isso. E vocês estão com a conferência Legado, né? E enquanto... pensa em algo assim maravilhoso como igreja, né? Como igreja, a gente pensar nesse tema para as nossas famílias, né? Porque não é simplesmente só algo que nasce pronto, legado.
O legado, ele se constrói. O legado, você pode ter muito dinheiro, mas você não compra legado. Você pode ter muita influência, mas você pode não ter legado. Você pode ter muitas e muitas coisas, isso não quer dizer que você pode ter um legado, porque o legado você se constrói. E como se constrói isso? Com muita oração, com muito ensino, com muito discipulado, né? E eu sempre falo, né, quando eu ministro na nossa casa, na nossa igreja, na Alcance Curitiba, eu sempre falo que nós trabalhamos como vocês assim, com grupos pequenos, discipulado, e eu sempre falo para todos os pais, para todas as pessoas, né? Olha, o maior discipulador do seu filho é você, pai. O maior discipulador do seu filho é você, pai, é você, mãe. Não é o professor da escola bíblica, não é o professor da escola dominical, não é a equipe que coopera com os adolescentes, com os jovens, é o professor da escola. Todos eles cooperam em algo na criação dos nossos filhos. Mas o principal discipulador dos nossos filhos é você. O principal discipulador do meu filho sou eu, como pai. Então, é importante nós entendermos algo. Agora, quando você chegar a faltar um dia, e aí todo mundo, e hoje é muito comum as pessoas ficarem pensando assim, poxa, o que eu vou deixar para minha família? O que eu vou deixar para o meu filho? Qual a herança que eu vou deixar para os meus netos? Qual a herança que eu vou deixar para minha esposa? Qual a herança que eu vou deixar para os meus filhos? Entenda que herança você deixa para os filhos usarem. Mas legado é algo que você deixa dentro dele, é diferente. Herança você deixa para eles, legado você deixa nele. E são coisas completamente diferentes. Porque não é porque você está trabalhando, e ótimo que você trabalhe, faça isso, que você possa ter e deixar uma boa herança. Mas a herança você vai deixar para eles, legado você deixa dentro deles. E você deixando esse legado dentro da sua casa, da sua família, dentro da sua linhagem, pode ter certeza que isso vai ser produzido, né, para o seu neto, para o seu bisneto, e assim segue em diante. Então, é importante entendermos isso, que herança você pode até trabalhar muito, que você vai conseguir deixar. Agora, legado, você vai ter que construir ele também. E esse legado, ele é dia a dia, ele é tempo ao tempo. Amém, queridos? Amém. E eu quero dividir com você aqui alguns princípios para você construir um legado. Aliás, eu quero passar aqui para você algumas coisas que você não deve fazer, porque senão você não vai construir um legado. Esse tempo atrás eu estava num local e ia ter uma palestra, e era um workshop. Teve palestras e tinha os workshops. E aí tinha um workshop que foi muito interessante, que dizia assim, ele era só positivo, tipo assim, olha, workshop que vai passar para você as 10 fases de um homem vencedor. Era mais ou menos assim, eu não estou lembrado exatamente, mas eram coisas positivas. E eu lembro que naquele workshop assim foi muita gente. Mas eram vários workshops, mas tinha um outro workshop que era assim, erros que eu não posso cometer para eu não falir. Era de empreendedorismo. Então aqui era virtudes, pontos, acertos para você dar certo nos seus negócios. Uau, lotado. E aqui, que era um workshop estranho, era totalmente ao contrário. Um falava só de acerto, o outro falava só de erro. Era erros que você não pode cometer para você não falir com o seu empreendimento. E eu lembro que naquele não tinha vaga do acerto. Dos erros, tinha meia dúzia de pessoas. E eu fui naquele dos erros. Enquanto eu estava ali, eu comecei a pensar comigo, se eu aprender aqui a não cometer esses erros, automaticamente eu já estou acertando. Não quer dizer que aqueles que estão indo lá só para descobrir os acertos, que mesmo acertando, eles não podem estar errando. E normalmente é assim. Então hoje eu quero dividir com você aqui algumas coisas que para você construir um legado, você não pode fazer. Então hoje o tema da minha palavra é, não faça isso.
não faça isso na sua casa, no seu casamento, não faça isso com sua família, não faça isso com o seu cônjuge, não faça. Sabe o que é? Primeira coisa, contar tudo o que acontece dentro da sua casa, do seu lar, para os seus pais. Quantos que estão aqui, por exemplo, têm menos de 5 anos de casado? Levanta a sua mão. Levanta a mão. Menos de 5 anos, os casais? Muitos casais, glória a Jesus. Principalmente para você que está aí com até 5 anos de casado. Não conte nada para os seus pais o que acontece dentro da sua casa. Porque é um grande erro quando você faz isso. Dividir a situação ali que está acontecendo. Teve um desajuste, uma situação, ele falou algo que você não gostou, ela falou algo que você não gostou. Você não pode pegar isso e levar lá para os seus pais. Você precisa acertar você. O que a Bíblia fala em Gênesis capítulo 2, versículo 24? Por isso o homem deixa pai e mãe e une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É preciso desmamar, querido. Desmama. Tem que desmamar. Eu vou contar tudo para minha mãe. Eu vou contar tudo para o meu pai. Para com isso, gente. Não vai dar boa. Não vai dar boa. Você não vai construir um legado assim. Então, outra coisa. Segundo, tratar amigos e familiares melhores do que o seu cônjuge. Você não pode fazer isso. Você não pode tratar seus amigos. Trate bem seus amigos, trate bem os seus familiares, com educação, com respeito, com tudo, ótimo. Mas você não pode tratar os seus amigos e familiares melhores do que o seu cônjuge. Por exemplo, você se relacionar com amigos é muito bom, mas você tratar o amigo melhor do que o seu cônjuge, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O maridão está trabalhando e a esposa liga. Querido, queria falar com você, rapidinho, estou com pressa aqui, eu estou com muita coisa para fazer. Aí, não, sabe o que é, eu queria saber, não dá para nós falar isso agora. Aí daqui a pouco, toca o amigo, ligando para o futebol. Alô? Não, amigão, pode falar, não, estou com tempo. 2 minutos depois, está com tempo? Não, estou com tempo. Não, vamos conversar. Aonde que é o futebol mesmo? É lá naquela quadra. Não, fica tranquilo. Não, você não está atrapalhando. Você está entendendo? São coisas simples assim, que se você não cuidar, se eu não cuidar, eu vou destruindo o meu relacionamento, da minha casa, da minha família. Então, olha o que Colossenses 3, 18 e 19 diz: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Como também Provérbios 22, 6, ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensine a criança no caminho, não é o caminho, faça isso, faça aquilo, é no caminho, esse caminho, não é o caminho, vá lá naquele caminho, vá para a igreja, filho. Vá para a reunião de jovens, vá para a reunião de adolescentes. Não, eu vou levar ele, eu vou levar ela. É no caminho. Então, se você trata melhor aqueles de fora do que os da sua casa, você está errando. Então, não faça isso. Amém, queridos? Amém. Quando isso acontece, significa que a familiaridade está, o quê? Gerando um desrespeito. E respeito gera respeito. Colocar ministério, chamado, serviço da igreja, tudo à frente da família. Temos que sim servir na igreja, trabalhar na igreja, temos que dar o nosso melhor como voluntário da casa. Aliás, falando em voluntário, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quem são os voluntários aqui da casa que estão servindo nessa conferência? Serviram ontem, serviram hoje. Eu sei que muitos estão lá nos departamentos, mas se você está aqui, fique em pé, por favor. Você voluntário, ou dá um sinal com a sua mão assim. Cadê os voluntários? A maioria está lá para a parte de trás, aqui, ok? Dá um forte aplauso a Jesus por todos esses voluntários.
Vou fazer mais. Você é voluntário aqui na casa, serve em alguma área, departamento infantil, jovens, adolescentes, área social. Se você é voluntário, dá um sinal com a sua mão assim também. Dá um sinal. Aí, agora um forte aplauso para você também. É impossível uma igreja como essa fazer o que ela faz se não fosse a sua mão. Não é, pastor Justo? É impossível. Então, glória a Jesus pela sua vida e que você faça o seguinte: chama mais um para ser voluntário juntamente com você, naquela área que você está servindo, naquela área que você está servindo, porque você não trabalha na igreja. Quem trabalha, trabalha por um salário, trabalha para receber algo. Nós servimos porque já recebemos aquilo que nós precisávamos, amém? Então, você que serve, traz mais um. Fecha parênteses aqui. Então é isso, é importante você entender, não faça isso. Tratar as coisas que com mais valor do que sua casa, sua família. Por exemplo, você cuida mais do carro do que da esposa. Você cuida mais das suas coisas. Irmãos, não briguem comigo, eu preciso de 2 seguranças, por favor, pastor. Os militares aí, por favor, preciso de 2 de vocês aqui depois me ajudando. Mas é uma verdade. Às vezes o que acontece é isso. E eu conheço, claro que aqui não acontece. Em Campo Grande, aqui, esse povo é maravilhoso. Aqui não, lá em Curitiba, igreja que eu pastorei, em outros lugares que eu passo, acontece. Do homem cuidar mais do carro do que da esposa. Do homem cuidar mais das rodas do carro do que às vezes dos dentes dos filhos. Os filhos estão lá com o dente podre, mas a roda do carro dele tem que estar... tem que brilhar. Então, isso não pode acontecer. Sabe, querido, cuide bem do seu carro, né? Mas cuide bem da sua casa, da sua família. Cuide bem da sua esposa, dos seus filhos. É investimento. Amém, queridos? Outra coisa, não faça isso. Esperar do seu cônjuge mais do que ele ou ela pode oferecer. Esperar. A minha esposa, se ela for esperar mais do que eu posso oferecer e dar a ela, vai ser uma decepção para ela. Eu vou decepcionar ela. Então, não espere mais do que ele ou ela pode oferecer. Não adianta ela querer que eu ofereça mais, porque eu não vou oferecer mais, eu não vou dar mais. Não pode comparações. Você viu o marido dela, o que ela fez? Você viu o que a esposa do outro? Não pode comparação. Ei, eu lembro que um dia eu estava, pastor Gilson, assistindo a televisão, eu estava assistindo aquele programa, Tempero de Família. Estava lá mudando de canal. Já viram esse programa? Tempero de Família, alguém já viu esse programa? É com o Rodrigo Hilbert. Pensa no cara primeiro, o cara bonito, o homem bonito. Não, homem bonito. Aí, a mulher chegou para ele, é uma esposa dele, linda também. Chegou para ele e falou assim: meu querido, eu gostaria de comer uma paleta de cordeiro. Conversando com ele. E ele falou: eu vou preparar para você. Aí quando você pensa, vou preparar uma paleta de cordeiro, ele vai comprar uma paleta de cordeiro e ele vai assar. Não, ele foi lá e pegou o cordeiro, ele matou o cordeiro. É verdade, ele temperou o cordeiro, fez a churrasqueira, fez a grelha, fez o molho, assou. Quando ele terminou, eu estava assim... Foi, não dá, ué. A minha esposa olhou e falou assim: você viu? Eu falei: não vi nada, mulher, você está louca? Você viu, amor? Eu falei: viu o quê? Não vi nada, amor. Foi isso aí, ó. Isso aí é tudo televisão. Pô, tem 30 pessoas ali, ó, atrás dessas câmeras aí, fazendo tudo para ele. Então, não tem como você comparar. Né? Eu falei para ela assim:
ela começou a olhar para mim, e ela falou assim, pois é, né, amor? Eu falei, querida, você sabe, eu não sei nem trocar uma lâmpada em casa. Não sei mesmo, eu tenho uma bênção na minha vida, que a minha irmã, a minha cunhada, a irmã dela, casou e o meu cunhado, meu concunhado, é desses maridos de aluguel, que conserta, faz tudo. Pensa, foi o melhor casamento que até hoje aconteceu, foi com aquele lá. Eu tenho um contrato com ele, para vocês terem uma ideia. É verdade. Tenho um contrato com ele, pago o valor por mês, estragou. Ah, queimou não sei o que, estragou não sei o que. Liga para ele. Portão, controle, estragou. Chama ele. Eu não sei fazer. Não adianta. Não tenho tempo para isso também. Então, aí um dia eu falei para ela, falou assim, amor, você poderia fazer mais coisas. Eu falei, olha, pensa o seguinte, vou dizer uma coisa para você, querida. Se eu fizer isso, não me sobra tempo para eu trabalhar, para ganhar mais dinheiro, para além de pagar ele, levar você para viajar. Ó. Aí sim. Então, não espere mais dele ou dela, sabe? Sempre tem espaço para melhorar. Sempre tem algo que você pode estar melhorando. Eu lembro que um dia eu voltei da África, numa viagem que a gente fez missionária, e eu cheguei para ela e falei assim, eu fiquei tão decepcionado nessa viagem. E ela falou, por quê? Eu falei, você acredita que os africanos, eles andam 5 metros para frente da esposa? A esposa anda lá atrás, e os maridos andam aqui na frente, andam. Aí ela olhou para mim e falou assim, você sabia que você faz igualzinho? Aí eu falei, Eu falei, não, eu não faço isso. Ela falou, faz, você sai na frente, você vai andando e tal, e me deixa, eu com as crianças eram pequenas, né? 3 crianças pequenas ainda, eu tenho cada um aqui, cada um tá lá e tal. Eu falei, então nós vamos ter um código a partir de agora. Nosso código é o seguinte, quando eu sair à frente e tiver, assim, você só fala, africano, é a senha. Aí eu dou aquela travada, eu paro. E aí a gente vai, às vezes eu saio, ela fala, africano, não, eu só vim olhar o perímetro aqui para ver se você... Pode vir, querida, pode vir, não, tá tudo tranquilo. Então, às vezes você comparar, porque eu lembro que eu vi isso uma vez, alguém muito gentil, eu acho lindo isso, quando eu vejo um homem gentil, o pastor aqui, ele abre a porta do carro para a gente, e para a esposa, e é lindo, maravilhoso isso. Eu tento, gente, eu juro, mas eu não consigo ser o homem que abre a porta do carro. E eu acho lindo isso, ok? Estão entendendo, amém? Maravilhoso, só que não adianta minha esposa agora esperar de mim esse camarada que vai abrir a porta do carro. De vez em quando eu faço isso, mas eu preciso ficar vencendo isso sempre. Então, não faça isso. Deixa lá naquela imagem, não faça isso. Não espere mais do seu cônjuge do que ele ou ela pode oferecer para você. Amém? Outra coisa importante, se você quer ter um legado sobre sua casa, sobre a sua família, não deixe de prestar contas. O casamento é uma sociedade, onde os 2 sócios devem prestar contas um para o outro. Quando não há prestação de contas, os 2 deixam de ser um. Ter vida de solteiro, mas agora é casado, não dá mais não, varão. Já foi. Agora, você tem que prestar conta. Você tem que prestar conta do dinheiro, prestar conta, e aí é para os 2, tá? É o marido para a esposa para o marido. Prestar conta do dinheiro, do tempo, aonde foi, senha de celular, senha de computador. Não, ninguém toca no meu celular. Que coisa estranha é essa aí? Não, é senha, a minha senha não passo para ninguém.
Ih, que coisa estranha essa estranha. É estranho, não é não, pastor? Então, não pode. Não pode, varão. Tem que dar liberdade. A esposa pode entrar, olhar, de vez em quando. A minha esposa, ela abre o celular assim, daí ela fica. Nossa, fulano ligou para você? É? E essa aqui, essa mensagem que mandou aqui? Hein? Que mensagem? Aí eu vou lá. Não, isso aqui. Aí é um interrogatório, irmão. Eu tenho que ter resposta para tudo. Se você gaguejou, lascou. Gaguejou, filho? Gaguejou, já era. E essa aqui? E essa aqui? E esse outro aqui? E outro aqui? Aí, depois que ela perguntou tudo, ela falou assim, por que tanta gente tem teu número? Falei, ô minha querida, aí também você quer que eu saiba demais, né? Mas é isso, tem que prestar conta. Não é só agora o meu dinheiro, meu carro, suas contas, suas dívidas, seu filho. Não. Tem que prestar conta de tudo. Então, se você quer ter um legado sobre sua casa, sobre sua família, não faça isso. Deixar de prestar contas. Sentar, tem que conversar. 5. Não deixe morrer a criança que existe dentro de cada um de nós, dentro de você. Sabe, ninguém consegue viver uma vida inteira, porque casamento é uma vez só. Uma vida 10 anos, 20, 30, 40, 50 anos com um homem emburrado, com uma mulher emburrada. Com cara de cavalo, que a vida toda... Não aguenta. Não aguenta. Ninguém aguenta. Então, eu brinco com isso, porque lá na igreja, um dia eu falei para o líder do departamento, do ministério de recepção, falei, não põe ninguém com cara emburrada na recepção. Meu Deus, eu estava com medo de entrar na minha igreja. Estava com medo de entrar na minha igreja, pastor. Uns delegados na porta. Bom dia por quê? Falei, ô louco. Rapaz, né? Então, mantenha a criança que existe dentro de você. Não deixe morrer isso. Dá risada, brinca, tenha tempo com a família, com os filhos. A minha esposa lá, agora eu não faço mais isso, porque agora os filhos estão grandes, agora é ridículo isso aí, né, pai? Mas quando eles eram pequenos, eu fazia umas dancinhas para eles em casa, ficava dançando. Minha esposa morria de dar risada, eles também e tal. Era um momento gostoso. Agora eu não faço mais isso, porque eles estão grandes, agora isso é ridículo. Para, pai, com isso daí. Mas eu fazia as dancinhas para eles lá. Vamos dançar, vamos brincar. Então nós, ali em família, sabe? Então, aquela coisa gostosa, o senso de humor é imprescindível dentro do lar, da casa, da família. Há uma risada, né? Eu sei que às vezes o dia é estressante, o trabalho, boleto para pagar, conta. Porque nós somos tudo Zé Boleto. Ou só eu que sou Zé Boleto? Tem Zé Boleto aqui ou não? Levanta a mão quem é Zé Boleto aí. Tudo Zé Boleto, ó. Ixi. Então, não é só ser Zé Boleto em casa, sabe? Eu sei que aí eu chego em casa, deixa a coisa mais tranquila. Não permita que a batalha do dia a dia, o estresse, o trabalho, tudo aquilo que você faz, atendimento pastoral, tudo aquilo roube a alegria dentro da sua casa, dentro do seu lar. Eu lembro que um dia eu fui pedalar, fazer o meu pedal, né? E aí saí com o pessoal lá de casa, os meus amigos. E aí no caminho aconteceu um acidente. Eu caí e quebrei a clavícula em 4 partes. Quando eu quebrei esse osso aqui, ó. E esse osso, o que acontece? O braço caiu, veio aqui. Então, foi numa estrada de chão, era na Serra do Mar. Eu me sujei todo, né, de barro, assim, por causa da queda. Eu caí bem numa quina, assim, no meio fio. Pensa na dor. E aí, caí, me quebrei todinho. Pegaram um carro,
né? Aí me trouxeram pro hospital, aí cheguei no hospital, fizeram o raio-x, e o cara falou, ó, quebrou e tal, isso aí vai ter que fazer cirurgia, mas era um sábado, a gente não tem como, era só uma clínica, né? Tem que ir pro hospital, fazer cirurgia e tudo mais. E aí eu fui para casa, com aquele braço caído assim, né? Aquela dor, né? E aí eu lembro que eu cheguei em casa tudo sujo de barro. A hora que eu estava assim, nós morávamos no apartamento, e aí, a hora que eu entrei na sala, estava a Adri, os 3 meninos assim, estavam assistindo. E aí, a hora que ela viu que eu abri, porque eu não avisei nada, né? Não avisei que eu tinha acontecido isso. A hora que eu abri a porta da sala, entrei, ela olhou para mim e falou, o que foi isso? Eu falei assim, caí, gatinha, me quebrei todinho. Aí ela falou assim, nossa, mas olha como você está todo sujo, meu Deus. E foi tirando o capacete assim, que estava aquela roupa. E aí o braço caído assim, mas pensa na dor, pensa numa dor. Aí ela olhou para mim e falou assim, e aí o que você quer que eu faça por você? Fala para mim. Eu falei, me deixa peladinho. Aí os meninos lembram disso, porque eu precisava tirar a roupa para tomar banho, ele não conseguia, não tinha força para isso. Aí ela, até nessas horas você faz piada. Eu falei, mas vou fazer o quê, mulher? Você quer que eu chore? Né? Não dá para chorar. Então assim, manter o bom humor, não deixa morrer isso, sabe? Na sua casa, alegria, conversa com o filho, brinca, conta piada, né? Assim, dá risada, tem vida na vida. Isso faz parte do discipulado, isso faz parte, sabe, da comunhão, da interação ali com a família. Provérbios 15:13 diz, a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração angustiado oprime, a pessoa está sempre, cara fechada, sisudo, brava. Então, não deixe morrer a criança que está dentro de você. Não faça isso. Não use a mentira como uma arma dentro do relacionamento. Não use a mentira dentro do seu relacionamento. Isso é uma arma. O casal precisa ser sincero um com o outro. Efésios 4:25 diz, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Não importa o momento, não importa a situação que você está vivendo, precisa falar a verdade. No início do meu relacionamento, no início do meu casamento, eu ocultei muitas coisas da minha esposa. E quando os problemas aconteceram, aí foi aquele desastre. Já estava ruim e ficou pior. Por que ficou pior? Porque tinha mentiras. Tinha situações que eu estava ocultando dela. Então, o espírito da mentira é terrível. Ele destrói um casamento, ele destrói a família. Quantos casamentos que a gente vê que acabou por causa da mentira? O marido escondeu coisas da esposa, a esposa escondeu coisas do marido. Os pais esconderam coisas dos filhos. Os filhos esconderam coisas dos pais. Então, não faça isso. Não deixe a mentira entrar dentro do seu relacionamento. Por pior que seja a situação, por maior dor que aquilo for trazer, ou desconforto for trazer, fale a verdade. Encontre o momento certo para falar. Ore antes, depende do que for, ore antes. Busque direção de Deus, busque até conselho. Vocês têm uma igreja pastoral, tem pastores nessa casa. Busque os pastores, os líderes da casa aqui. Olha, eu estou com essa situação, como que você acha que eu deveria fazer? No mínimo ele vai falar, eu vou estar orando com você sobre essa situação. Mas provavelmente eles também vão poder lhe dar alguma direção de como fazer aquilo. Então, cuidado. Timóteo fala sobre a hipocrisia. 1 Timóteo 4:2, pela hipocrisia dos que falam mentira e têm a consciência cauterizada. Sabe, relacionamentos
que a mentira já faz parte do relacionamento. E aí, você sabe qual que é o problema disso? Que todos que estão ao redor sabem a verdade. Aí é só aqueles que estão dentro da mentira que não sabem. Ou aquela parte que está sendo enganada que não sabe, porque os que estão ao redor sabem. Então, não faça isso. Não faça isso, não discuta perto dos filhos aquilo que eles não deveriam ouvir. Não discuta perto dos filhos. Está uma situação para resolver? Então, vai para um quarto, vai para um outro cômodo da sala, vê um outro ambiente. Agora, discutiu na frente dos filhos, fez algo na frente dos filhos, chama os filhos depois quando conserta, e aí vocês consertam na frente dos filhos. Eu lembro que o meu filho mais velho, um dia, ele estava em casa com um amiguinho dele, que era um vizinho, e a gente acabou discutindo. Ele era bem pequenininho, nós só tínhamos ele era bem pequenininho, estava um vizinho do lado veio brincar com ele. E eu e a Adriana discutimos. E quando nós discutimos, começamos a falar um pouco mais alto ali, a gente viu que ele estava ali, estava um amiguinho, a gente parou e subimos a escada e fomos continuar a briga em cima do quarto. Quando a gente subiu, continuamos a nossa conversa avivada, porque o crente não briga, o crente tem conversas avivadas. Então continuamos a nossa conversa avivada lá em cima. Quando terminamos a conversa, tal, enfim, quando o menino foi embora, o Murilo estava em prantos, chorando. O que foi, Murilo? Você vai embora, pai, de casa? Eu falei, eu? Não. Você vai embora sim, você está mentindo para mim, você vai embora de casa. Eu falei, não, filho, quem disse isso? O Marcos falou para mim. Eu falei, mas por quê? Ele falou, o Marcos falou para mim que cada vez que o pai dele discute com a mãe dele discute com o pai dele vai embora de casa. E aí o menino tinha aquela referência, o pai e a mãe discutiu, o pai vai embora. E falou para ele, ó, eles estão discutindo, teu pai vai embora também. Puxa, aquele dia, a gente caiu de joelhos diante dele, ele era pequenininho, talvez tinha uns 5, 6 anos, abraçamos ele, começamos a chorar junto com ele, e dizer, filho, nos perdoe, e aquilo foi um ensino para nós. Choramos junto com ele, pedimos perdão para ele, falamos, não, a gente não vai se separar, pai não vai embora, foi só, a gente errou fazer isso também. E sabe o que acontece? Quando outras vezes acontecer isso, a gente, opa, peraí, não é momento de conversar. E até hoje, é assim. Às vezes os filhos estão em casa, não, isso nós não vamos conversar agora. Não é o momento, não é o lugar. Outra coisa, não faça isso. E aqui, olha, principalmente para os homens, quando as mulheres fazem isso com os maridos, mas é para ambos, né? Nunca exponha publicamente as fraquezas do seu cônjuge. Não faça isso. Expor a fraqueza dele, a fraqueza dela, ou um problema dele, ou um problema dela, na frente dos amigos, das pessoas, porque você mata o seu marido, você mata a sua esposa, quando você faz isso. Você fere o orgulho dela, fere a moral dele. Eu lembro que um dia, a gente estava num casais, assim, conversando, vários casais, e aí, a gente estava falando sobre ronco, né, e isso, e aquilo outro e tal, e aí, a irmã olhou assim, no final do culto, assim, conversando, falou assim, meu Deus, meu marido, esse é um desastre quando está dormindo à noite, eu não consigo dormir, e outro, não sei o que, e começava a falar, ela falou assim, ele à noite roncando parece um porco, desse jeito ela falou. Você lembra, né, Adri, quando isso aconteceu? Mas na hora, a gente estava até brincando, estava assim uma conversa animada. Quando ela falou isso, mudou aquele clima. Eu lembro que eu olhei para a Adriana já olhou para mim, eu falei assim, né, ela já viu, você vai precisar conversar com essa irmã, ela não pode fazer isso. Ela vai matar o marido desse jeito.
E se ela fez aqui, ela vai fazer ali, vai fazer no aniversário, vai fazer na festa. Se ninguém corrigir ela, então não faça isso. Corrigir, expor a fraqueza dele ou dela publicamente, na frente das pessoas, no pequeno grupo. É o pequeno grupo que vocês chamam, né? Pequeno grupo ali, estão conversando e falando e tal, e aí expõe a fraqueza dele. Eu sempre, o que eu vou falar, em público, em qualquer lugar, que envolve a minha esposa, envolve os filhos, eu pergunto para eles, quando é uma exposição, pergunto para eles, posso falar aquela situação? Pode. Não, aquela situação não pode falar. Eu pergunto. Se eles falam que pode, pode. Por exemplo, um dia minha esposa falou assim para mim assim: meu Deus, amor, você está roncando muito. Eu falei: não estou roncando, eu sonho que eu sou uma moto. Então, tem mais aqui? Tem mais homens aqui que sonham como eu? Sonha que é uma moto? Quem sonha que é uma moto aqui à noite? Você viu? A gente não ronca. É ou não é, varão? Aí não ronca, a gente sonha que é uma moto. E aí vai. Então, é importante você entender isso. Falar da fraqueza dele, da fraqueza dela. Pelo contrário, fale das virtudes dele, fale das virtudes dela. Elogie publicamente, faça elogios para ele, para ela. Trabalhe isso, sabe, porque às vezes o que acontece conosco, muitas vezes a carga que já carregamos lá atrás dos nossos pais, que não nos elogiavam, não nos afirmaram, e a culpa não é deles, eles deram para nós o melhor, o que eles tinham eles deram para nós. Mas às vezes nós trazemos aquelas cargas e aí transferimos para o dia de hoje. Nunca ninguém elogiou, então eu não vou elogiar também. Eu lembro que um dia minha esposa chegou para mim e falou assim: amor, eu preciso que você me elogie mais. Eu falei: então tá bom. Eu falei: eu preciso trabalhar isso. Eu não fui criado numa família onde o pai elogiava também. Eu não vim de um contexto de elogio. Então, eu casei e eu não elogiava a esposa também. Eu nunca vi meu pai elogiando a minha mãe. Eu nunca vi. Nunca vi ele expondo, mas eu nunca vi ele elogiando. E eu reproduzia a mesma coisa, eu nunca elogiava. Até o dia que a minha esposa me cobrou e falou assim: olha, eu preciso que você me elogie mais. Faz bem isso para mim, eu sinto falta. E eu falei: amém, querida, me perdoe, então vamos consertar isso. Sabe, queridos, um legado você se constrói. Como eu falei no início, eu já estou caminhando aqui para a gente concluir. Um legado você constrói ele. Você não vai lá e fala assim: me dá esse pacote aqui, esse pocket inteiro pronto. Não, você vai construindo, você vai construindo. Em algum momento você tem que parar, talvez vir consertar algumas coisas. Conversamos sobre isso com os homens hoje à tarde. Quem eram os homens que estavam hoje à tarde conosco lá? Levanta a mão aí. Glória a Jesus. Para os varões dessa casa, amém? Conversamos sobre isso hoje. Concertos são importantes na nossa caminhada. Então, cuidado com isso. Não faça isso, expor. Não fale dele ou dela publicamente algo que você não conversou, que você não combinou. Dos filhos também. E caminhando aqui, já para a gente concluir. Não faça isso. E aqui, de tudo que eu falei, talvez é a pior coisa que um casal, que uma família pode fazer, é deixar Jesus de lado, fora da sua vida e do seu casamento. É impossível você construir um legado, é impossível você ter um legado, se você deixar de fora Jesus, deixar de fora Jesus da sua casa, da sua família. Eu lembro quando eu me converti, o dia que eu tomei minha decisão e eu vim à frente, e a minha oração foi: Senhor, eu entrego a minha vida, a minha casa, minha família, tudo que eu tenho, eu entrego em tuas mãos, tudo.
Jesus é para você. Jesus agora assume o controle de tudo. Então, não faça isso, deixar Jesus de lado. Não faça isso, deixar Jesus para amanhã. Não, eu estou no caminho. Eu conversei com uma pessoa esses dias, ele falou, eu estou no caminho. Em breve eu vou aceitar Jesus. Eu falei, por que em breve? Olha o que a Bíblia fala, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ei, Jesus está na porta. Está na porta. Eis que estou à porta e bato. Agora, você não vai abrir para Jesus entrar na sua casa? Não vai abrir para Jesus entrar na sua família? Não vai abrir para Jesus? Se você não abrir a sua porta para Jesus, vai ser impossível você viver um legado. Vai ser impossível você transferir o legado. Vai ser impossível você ter uma família abençoada, como Josué fez. Josué 24:15, ele diz, o contexto todo aqui, tem algo que todos estavam, vamos para uma, vamos fazer o quê? Vamos para cá, vamos para lá. Josué chama e diz assim, Josué 24:15, você conhece muito bem esse texto, mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se são os deuses a quem os pais de vocês serviram, do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra que vocês estão morrendo. Eu e minha casa. Ele falou, eu não sei se vocês vão escolher esses, se vocês vão escolher aquele outro, o que vocês vão fazer? Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Então, essa noite é o dia que o Senhor preparou para você deixar Jesus entrar dentro da sua casa, dentro da sua família.